Era uma sexta-feira à noite quando cheguei do trabalho e senti que algo estava errado. Mal cruzei a porta e me deparei com caixas estranhas no corredor. 3 grandes, empilhadas junto ao armário da cozinha. Roupas de outra pessoa. Max, meu marido, apareceu na sala com uma expressão que já dizia tudo. Ele sabia que eu veria aquelas caixas e se preparava para a conversa. Oi, disse ele com um tom forçado. O que é isso? Apontei para as caixas, sem tirar os olhos dele. São as coisas da minha mãe, respondeu, enquanto eu, lentamente, tirava os sapatos e pendurava o casaco. A sua mãe? Repeti, incrédula. Por que as coisas dela estão aqui? Ela vai se mudar para cá, soltou, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Fiquei paralisada olhando para ele. Max não desviou o olhar, mas sua mandíbula se contraiu, sinal de que estava tenso e esperando minha reação. Repete, pedi, calma demais para o que sentia. Minha mãe vai morar conosco. Pelo menos por enquanto. Entre na sala e me sentei no sofá, as pernas tremendo. Max me seguiu, parando perto da janela. E quando você ia me contar? Perguntei, com a voz firme, mas o coração acelerado. Estou contando agora, respondeu, como se isso bastasse. As coisas dela já estão aqui. Ou seja, a decisão foi tomada sem mim. A situação dela está complicada, justificou. Que situação? Ela está perdendo o apartamento. Vão desocupar o prédio. Sempre soube que a mãe dele, Valentina Ivanovna, morava em um apartamento pequeno e antigo na periferia. Sabia que o prédio era velho, mas não que estava prestes a ser demolido. Segundo Max, ela receberia outro imóvel pelo programa de realocação, mas não tão cedo. Pode demorar 2 anos, explicou. E ela precisa sair em 1 mês. Então ela pode alugar algo, sugeri. Com o quê? Riu sem graça. Ela vive com uma aposentadoria de miséria. Você tem um bom salário, rebati. Pode ajudar com o aluguel. 15 mil por mês, no mínimo. Mais contas, dá mais de 20. Em 2 anos, são quase $500 mil. Não temos esse dinheiro. Temos sim, argumentei. Você acabou de ser promovido. Podemos ajustar as finanças. Não é sobre dinheiro, cortou, olhando nos meus olhos. É sobre você não querer que ela fique aqui. Não é sobre não querer, retorqui. É sobre você decidir sozinho, como se essa casa fosse só sua. Comprei este apartamento antes de nos casarmos. Você se mudou para cá depois. Juridicamente é meu. Juridicamente, repetiu com sarcasmo. Então para você, o que importa é o papel. O que importa é que decisões sobre minha casa sejam tomadas comigo, respondi, sem ceder. Estou tentando discutir isso com você agora, disse ele como se fosse uma concessão. Discutir? Ironizei. As caixas já estão aqui. Ela se muda amanhã. Isso não é discussão, é um fato consumado. Porque eu sabia que você ia dizer não, admitiu, passando a mão pelos cabelos. E não queria brigar. Então preferiu me colocar contra a parede, acusei. Fazer eu parecer a vilã, que joga uma idosa na rua. Ela é minha mãe, Júlia, sua voz quebrou. O que eu deveria fazer? Deixá-la sem teto? Você deveria ter vindo até mim e dito, mãe está com problemas. Vamos pensar juntos em uma solução. Não trazer as coisas dela e anunciar que ela vem morar aqui. Tá bom, eu errei, admitiu, baixando a cabeça. Desculpa. Mas e agora? Ela vem amanhã. As coisas já estão aqui. Amanhã? Repeti, sentindo o peso da situação. O aquecimento do prédio dela vai ser cortado. Ela não pode ficar lá. Fechei os olhos, a cabeça latejando. Nosso apartamento tem 2 quartos, um para nós, outro para as crianças. Minha filha tem 6 anos, meu filho, 4. O espaço já é apertado. Onde ele pretendia colocá-la? Na sala, respondeu, como se lesse meus pensamentos. Com uma cama de solteiro. Só até arrumar em outro lugar para ela. Por 1 ou 2 anos. Perguntei, incrédula. Na sala? Com 2 crianças pequenas? O que você quer que eu faça? Explodiu. Deixe ela na rua? Não é sobre isso, rebati. É sobre você impor uma decisão que me afeta diretamente sem me consultar. Você está sendo egoísta, acusou, olhando-me com desdém. E você está sendo manipulador, revidei. Colocando-me numa posição em que se eu disser não, sou a monstro que abandona uma idosa. Ele bateu o punho na parede, frustrado. Não acredito que você está fazendo isso, murmurou, como se eu fosse a traidora. E eu não acredito que você achou que poderia decidir isso sozinho e respondi firme. É minha mãe, insistiu. Meu problema. Se ela vier morar na minha casa, passa a ser meu problema também, deixei claro. Ele se sentou no sofá, exausto. Você tem razão, admitiu, depois de um longo silêncio. Eu deveria ter falado com você antes. Mas eu tinha medo da sua reação. Medo de que eu dissesse não, completei.
e por isso preferiu me forçar a aceitar. É manipulação, concordou com amargura. Aprendi com a própria mãe. Ficamos em silêncio. As crianças estavam na casa da minha mãe e não viram a briga. Max não dormiu em casa. Pela manhã, mandou uma mensagem dizendo que havia passado a noite na casa da mãe dele. Voltou ao meio-dia, sóbrio, mas com os olhos vermelhos. Encontrei uma solução, anunciou. Qual? Perguntei, desconfiada. Uma kitnet por 8.000, mas é minúscula, sem privacidade. E o que mais? Um quarto em uma república. Banheiro e cozinha compartilhados. Você quer que sua mãe mora assim? Perguntei, imaginando Valentina Ivanovna naquele ambiente. Não, admitiu, olhando-me fixamente. Mas também não quero que ela fique aqui contra a sua vontade. Então não fique, respondi seca. Ele me encarou, esperando que eu cedesse. Mas não cedi. Você é dura, disse finalmente. Não pensei que fosse assim. E eu não pensei que você tomaria uma decisão dessa sem me incluir, retorqui. Não é da sua conta, rebateu de repente. É minha mãe, minha responsabilidade. Se for na minha casa, é sim, afirmei sem titubear. Ele suspirou sentando-se no sofá. Você está certa, admitiu, depois de um tempo. Eu errei. Desculpa. Só não sabia como lidar com isso. Podia ter me envolvido, disse mais calma. Em vez de me colocar diante de um fato consumado. Eu sei, concordou com a voz embargada. Mas tinha medo que você dissesse não. E eu disse e confirmei, sem rodeios. Ele balançou a cabeça como se não acreditasse. O que a gente faz agora? Perguntou perdido. Não sei, respondi sincera. Mas não vai ser aqui. Não assim. Sentei-me ao seu lado com a voz firme, mas sem dureza. Machim, não sou contra ajudar sua mãe. Sou contra ela morar aqui. Entende a diferença? Ele assentiu, os olhos baixos. Mas um quarto em uma comunalca seria difícil para ela, murmurou. Então arrumamos algo melhor. Uma estúdio, por exemplo. O mínimo são 13.000 por mês. Eu dou 5, propus sem hesitar. Você dá 8. Juntos fechamos os 13. Machim ergueu o rosto, incrédulo. Sério? Sério. Mas com uma condição. Você nunca mais toma uma decisão dessa sem me consultar. Nunca mais, prometeu, e seus braços me envolveram num abraço apertado, como se temesse que eu mudasse de ideia. Valentina e Ivanovna mudaram-se para uma pequena estúdio no bairro vizinho. No primeiro mês ela mal me cumprimentava, os lábios apertados em descontentamento. Machim ia vê-la todos os dias, ajudando-a a se organizar, a encontrar seu lugar naquele espaço novo. Até que um dia, o gelo derreteu. Sabe, Iolia, confessou ela com uma sinceridade que me pegou de surpresa. No começo fiquei magoada. Pensei que você não gostava de mim. Mas depois entendi, você tinha razão. Seria sufocante para vocês e para mim também. É bom ter meu canto. 1 ano e meio depois, ela conseguiu um apartamento de um cômodo pelo programa de realocação. Mudou-se para lá radiante, como se tivesse ganhado um palácio. As caixas que ocupavam nossa entrada foram abertas uma semana após a briga. Machim as levou para o estúdio da mãe. E aquele grito, isso não é da sua conta, ecoou em mim como um lembrete. Quando se trata da sua casa, do seu espaço, da sua vida, sempre é da sua conta. Nem mesmo a pessoa mais amada do mundo tem o direito de decidir por você. Às vezes, dizer não é crueldade. É a fronteira que salva o que realmente importa.